Vamos discutir cidades inteligentes, regiões inteligentes e países inteligentes. É tudo inteligente. Os desafios da inteligência urbana para a promoção de um futuro sustentável. Então, o nosso ilustre Miguel Castro Neto, diretor da Nova MS, Carlos Neves, presidente da Zoom Global Smart Cities Association, Ana Fragata Fissis e Catarina Celada, do CEA. E eu próprio irei conduzir esta conversa. Penso que poderemos ficar, cada um nesta... muito bem. Podem se sentar em qualquer sítio, não há problema. Porque eu começo precisamente, vou abrir as hostilidades aqui, logo com o Miguel Castro Neto, que tem sido um dos grandes dinamizadores de todos estes tópicos ligados à inteligência urbana, não só apenas na área educativa, mas também da parte da prática e do trabalho com os municípios e empresas. Miguel, aquilo que temos visto ao longo destes anos, aquilo que temos conversado há tanto tempo, estamos a ficar curtos de tempo, pelo que ouvimos aqui da Constantina, isto não é uma questão só nossa, não é um problema só de Portugal. Acho que há aqui muita coisa para desbravar ainda na área da inteligência urbana. Então, eu vou aqui abrir já esta questão e depois passarei aos restantes convidados do painel, mas começo por ti precisamente porque é uma questão que saberás melhor do que ninguém o que está a acontecer na parte do país, dos municípios, etc. Mas eu já fiz esta questão no Alentejo aqui há uns dias e acho que para este auditório aqui em Famalicão é um ponto de partida interessante. Obrigado, Vítor. Eu acho que este painel é constituído por várias pessoas que ao longo dos últimos anos têm tido aqui assim Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Foi casual, calhou. Encontraram-se hoje todos aqui em Famalicão. Eu abusei e arranjei aqui uns slides que eu queria só aproveitar para partilhar, para mostrar, ou seja, um bocadinho o caminho que foi feito, até em linha com o que foi o painel da manhã. Porque acabámos, por às tantas, estar todos a falar um bocadinho de dados e também para tentar fazer aqui uma ponte que muitas vezes não é clara entre o papel dos dados para, digamos assim, serem utilizados na gestão operacional do cotidiano das cidades, ou usar os mesmos dados para nós construirmos políticas públicas data-driven, que são duas coisas um bocadinho diferentes, porque uma coisa é a decisão operacional imediata da afetação de recursos e outra coisa é o planeamento e as decisões de médio e longo prazo para otimizarmos as intervenções que fazemos no território para, por um lado, minimizar, obviamente, a utilização de recursos, mas ter a certeza que utilizamos no espaço e no tempo os recursos estritamente necessários para alcançar um objetivo que nós decidimos qual é. E é um bocadinho por aqui que eu iria fazer esta apresentação. E dizia isto, eu só vou falar de dados e de tecnologia e de transformação digital, mas voltava ao princípio, eventualmente, da conferência para dizer que isto só se faz com pessoas. E, portanto, em Portugal, eu acho que nós temos um ecossistema muito vivo e dinâmico que tem um potencial enorme de criar valor e de conseguir, eventualmente, até ser protagonista à escala global de bons exemplos e de boas práticas. Não, até pela proximidade e dimensão. Porque Portugal, na realidade, é muito heterogéneo, mas é muito pequeno, não é? Até porque podíamos fazer uma conferência só sobre a discussão do interior. Portanto, se nós quando dizemos a um brasileiro que temos um problema em Portugal, que é o interior, eles não percebem, mas pronto, enfim. E, portanto, eu pus este slide porquê? Porque isto é um caminho, de facto, que foi feito ao longo dos anos. Eu digo isto, eu já agora estou a ver assim, algumas pessoas a rirem-se por causa da questão do interior, não é que não haja constrangimentos de acessibilidade física e digital na plenitude do território nacional, mas é o resultado da nossa ação, não é uma fatalidade. Portanto, o interior em Portugal é uma construção nossa, portugueses. Bom, então vou voltar agora às cidades. E, portanto, nos últimos anos, isto tem sido um trabalho que tem vindo a ser feito, e eu gosto de ter este slide para prestar a minha homenagem ao Presidente António Almeida Henriques, porque durante vários anos nós dinamizámos este ecossistema, e este slide aqui assim, isto é a Feira Mundial das Cidades em Barcelona, onde em novembro, pela primeira vez, tivemos um pavilhão de Portugal. Famalicão esteve lá,
com um stand, e o slide ali de baixo à esquerda, nós tivemos mais de 40 autarcas presentes na feira, e naquele caso era almoçar com a Ministra da Coesão, com o Secretário de Estado da Internacionalização e com o Embaixador de Portugal em Espanha. E foram a Barcelona, uns para mostrar o que se fazia e outros para ver, e nós temos, na realidade, 308 municípios, e, portanto, juntarem-se 40 autarcas num evento, numa deslocação, para mim é um sinal de vitalidade do nosso ecossistema muito relevante. Posto isto, então agora voltamos aqui assim ao tema, como é que se constroem ou não um Smart Portugal, cidades inteligentes, territórios inteligentes. E aqui, eu eventualmente, este slide, e eu volto aqui no final, é para mim o mais importante de tudo isto. O que é que isto quer dizer? Este slide da visão do território como plataforma pressupõe que nós temos na base a capacidade de recolher dados dos sistemas transacionais, dados dos sensores da Internet of Things e dados das pessoas, quer passiva, quer ativamente. E que temos a capacidade de agregar estes dados porque eles em conjunto e pela integração de dados de múltiplas fontes, formatos e variedade, granularidade, aí é que nós conseguimos produzir informação e insights que vão apoiar as tais melhorias da eficiência de gestão e capacitar o território para desenhar melhores políticas públicas. E, portanto, isso leva-nos, por um lado, à necessidade de nós cada vez mais apostarmos em políticas de dados abertos. Continua a ser hoje um dos maiores problemas que o país tem, que é os dados. Por outra, existem ainda umas quantas iniciativas de dados abertos. O único problema é que é uma espécie há um termo para isto, que é o Open Data Washing, que é, há dados que estão lá, não são eles que nós precisamos. E depois, por outro lado, a dificuldade de nós conseguirmos não apenas descrever o passado, mas depois usar os dados históricos para conseguir ir mais longe e com a ciência dos dados e inteligência artificial, etc., prever o futuro e prescrever ações. E o que eu queria fazer, e vou tentar fazer muito rapidamente, senão o tempo passa a correr, eu vou só dar alguns exemplos do que nós já fazemos e do que é que podemos fazer. Este primeiro exemplo, este projeto é um projeto europeu coordenei chamado Urban Co-Creation Data Lab, foi feito com Lisboa, com a empresa que desenvolveu a plataforma de inteligência urbana de Lisboa, ANEC, e com o Centro de Supercomputação de Barcelona e com a Agência de Memorização Administrativa. E o que nós fizemos foi, o município identificou e definiu 5 desafios, e eu vou dar, então, o que é esta cadeia de valor da capacidade da informação ser utilizada para alterar o paradigma de tomada de decisão. Este primeiro modelo, o que faz, obviamente tem uma parte que é descritiva, mas depois tem uma parte que é preditiva. E o que nós fizemos foi, pegámos nos dados da rede Gira, das bicicletas partilhadas de Lisboa, e construímos um modelo preditivo que conseguia dizer, daqui a 3 horas, qual é a taxa de ocupação de cada estação da rede. E, portanto, eu sei se tenho bicicletas disponíveis para serem levantadas e sei se tenho slots vazios para alguém colocar lá a bicicleta em função dos padrões de utilização da rede. O que é que eu posso dizer sobre esse sistema? E isto é recorrente em todos os casos. Por exemplo, este projeto é da Câmara Municipal de Lisboa, a EML é uma empresa municipal e nós não tivemos acesso aos dados dos trajetos que as pessoas fazem de bicicleta. Mesmo num estudo que nós queríamos fazer, que era o de diversidade, nós sabemos que há um problema porque as mulheres, em concreto, não andam nos mesmos sítios que os homens, nem às mesmas horas, por questões de sentimento de segurança. E nunca conseguimos ter os dados para fazer esse estudo. E, portanto, este é o primeiro exemplo. O segundo foi que o modelo portou-se muito bem até ao dia do lockdown. No dia do lockdown, o modelo, a previsão e a realidade foram cada uma para o seu lado, mas isso também faz parte da ciência de dados. Este exemplo já é um exemplo de analítica prescritiva. Quer isto dizer o quê? Nós estudámos o fenómeno, neste caso eram os acidentes rodoviários em Lisboa, tínhamos o histórico dos acidentes dos últimos anos, tínhamos as características da infraestrutura rodoviária, a informação meteorológica, mais uns quantos datasets, e o que nós fizemos foi usar uma abordagem analítica para tentar identificar quais é que eram os atributos que estavam associados à ocorrência de acidentes, para conseguirmos criar um simulador onde eu escolho um troço de estrada e depois eu posso dizer, vou aumentar uma faixa, reduzir uma faixa, vou aumentar ou reduzir a velocidade, vou colocar um radar ou colocar um semáforo.
e ver qual é o impacto, troço a troço, dessa medida no risco de acidente. Porque acidentes ainda não conseguimos prever, está bem? Podemos ter uma probabilidade, mas a previsão ainda não conseguimos fazê-la. Dito isto, foi muito interessante, mais uma vez, com os dados históricos. Alguém tem alguma ideia qual é o sítio onde em Lisboa, na rede rodoviária, há pontos negros de acidentes ou não, rodoviários? Onde há muitos choques, não? Associados a radares. Alguém tem ideia? Segunda Circular é um dos sítios, e outro é no eixo norte-sul, quando nós começamos a descer para Alcântara, está ali um radar muito jeitoso, mesmo no fim da descida, e então há ali muitos acidentes de reduzida intensidade, mas há. E então o que é que acontece? Com os dados históricos, a existência de um radar induz um acidente, com base no histórico. Hoje em dia, com as dezenas de radares que em Lisboa, isso já não acontece. Mas para dizer que os dados têm sempre... Convém depois sempre olhar para os dados e analisar os resultados. Esta capacidade analítica tem vindo a ser expandida e eu agora dava outro contexto completamente distinto de aplicação, com os dados. Que é, nós construímos um modelo de caminhabilidade. Isto é num projeto do programa MIT Portugal, em que participamos, é um projeto liderado pela nós, em que nós fizemos um modelo que cruza um conjunto bastante alargado de variáveis e calculou metro a metro o valor de walkability das ruas do piloto, quer em Marvila, Parque das Nações e Beato. E isso permitiu, no final, nós conseguirmos selecionar uma rua, um bairro ou uma freguesia e testarmos intervenções para perceber como é que isto poderia melhorar ou não. Ou seja, então e se eu investir no incremento das infraestruturas verdes, das árvores? Ou se eu licenciar mais atividade comercial? Se eu colocar mais pontos de acesso à rede de transportes públicos? Que impacto é que isso tem na walkability? E tivemos um episódio muito curioso, que foi no ano passado, no verão, fizemos um summer camp sobre realidade aumentada associado a este projeto. Tivemos lá um miúdo que estava ainda a terminar o secundário, que ia se candidatar para a universidade, e agora passa à publicidade. Ele tinha-se candidatado à universidade, queria ir para o técnico. Depois do summer camp já não foi para o técnico, candidatou-se na segunda chamada à nova IMS em Ciência de Dados, e lá está. E durante este ano esteve a trabalhar em part-time no laboratório e fez uma aplicação para telemóvel que calcula a rota ótima entre dois pontos, não com base no tempo, nem no dinheiro, nem na distância, mas com base na walkability. E, portanto, isto é um non-stop de inovação. E terminava subindo a escala. Portanto, estes exemplos que eu dei foram todos à escala municipal, à escala de cidade. E este é o nosso flagship project, que é o Smart Region, que é um conceito que nós desenvolvemos e que temos um projeto, digamos assim, piloto, uma prova de conceito, na região do Oeste, na Comunidade Intermunicipal do Oeste, em que aqui nós já não trabalhamos ao nível do município, nem da cidade, trabalhamos à escala da Comunidade Intermunicipal. Nós cruzamos abordagens de Business Intelligence, de Data Science e de Sistemas de Informação Geográfica e, portanto, esta plataforma, ela tanto pode ser entregue como uma visão integrada da Comunidade Intermunicipal, como pode ser entregue para cada um dos municípios e está preparada para ser entregue para cada uma das freguesias da Comunidade Intermunicipal numa próxima etapa. Por trás disto está uma plataforma da ESRI, o ArcGIS Hub, e toda a tecnologia da Microsoft, em particular o Power BI. Qual é que foi aqui o desafio mais uma vez? Quando nós tentamos trabalhar com vários municípios, é impossível nós conseguirmos fazer projetos porque cada um dos municípios são todos diferentes. E, portanto, nós tivemos que cruzar, até porque os recursos não eram ilimitados, uma abordagem que era recolher dados bottom-up, recolher dados top-down e criar, digamos assim, uma base comum de partilha de informação entre todos os municípios e acima e os dados que vinham de fora também depois serem desagregados à escala dos municípios. E depois nós conseguimos, então, produzir uma plataforma web à escala da comunidade e à escala de cada um dos municípios, 12 cockpits para os presidentes de Câmara e uma versão mobile. Eu não vou agora estender-me sobre isto, porque isso não é relevante. Nós trabalhamos em números verticais. A maior parte, os mais interessantes, tivemos que comprar os dados, porque eles não estão disponíveis. O mais interessante de todos, porque tem um potencial muito grande, é os dados, por exemplo, das transações que são feitas com o recurso ao Cibers Analytics. Nós sabemos quem, onde e em que é que o dinheiro foi gasto.
quer em transações feitas com cartões da rede Visa, os multibancos em geral, e quer os levantamentos, e, portanto, conseguimos fazer uma análise muito detalhada disto. Conseguimos analisar todos os dados da mobilidade na região intermunicipal, na comunidade intermunicipal, porque temos os dados da Waze e temos os dados da Autoridade de Transportes e, portanto, sabemos exatamente onde é que as pessoas apanharam autocarros, onde é que saíram, quando, quais foram as distâncias viajadas. Sabemos a produção de resíduos, o consumo de energia, sabemos onde é que estão as empresas e, portanto, conseguimos, de facto, integrar dados de múltiplas dimensões que hoje já permitem alimentar o tal cockpit do Presidente da Câmara e, portanto, nós hoje temos o Presidente da Câmara de Óbidos, que às segundas-feiras, quando tem um daqueles eventos que em Óbidos são comuns, assim, como é que é, a Vila do Chocolate, ou, já não sei se é do chocolate, depois tem a da Ginja, tem e pronto, ele à segunda-feira consegue ver o cockpit e sabe quanto dinheiro é que foi gasto, de onde é que vieram as pessoas que lá estiveram, qual é que foi o impacto no trânsito, qual foi a capacidade do transporte público a responder às necessidades e assim por diante. Ou então temos tivemos aqui, já cá não está, fazia anos, não era o vice-presidente da Ruda, já se foi embora. Ainda está ali. O presidente disse-me, eu não sei se é verdade, isto já sabe que os políticos, pronto, é um bocado complicado, disse-me que já tinha usado o cockpit para mostrar ao Ministro das Infraestruturas que há ali um problema de um acesso à autoestrada, que a Waze mostra que aquilo de facto é um problema que ele tem que resolver. Portanto, há aqui os factos, estão aqui, o senhor não contra factos, não há argumentos e, portanto, o senhor faz favor, resolva aqui o problema. Mas para dizer que isto tem, de facto, sido um projeto muito interessante e depois já temos feito umas coisas mais interessantes. Eu agora queria ver só se conseguia pôr este. Agora já andei com isto para trás e para a frente, se calhar isto agora não arranca. Porque como a tecnologia está sempre a mudar, nós, com a história do ChatGPT, ficou tudo histérico com o ChatGPT, e então nós, portanto, também fomos experimentar. E em 15 dias conseguimos criar um chatbot para o sistema de transporte público do Oeste, em que, com base no call center, nas perguntas e nas respostas que estavam a dar, que eles já lá tinham na base de conhecimento, em 15 dias construímos um chatbot e só demorámos 15 dias porque o chatbot, por qualquer razão, insistia, no final de cada resposta acrescentava e pode levar o seu animal de estimação. Porquê é que ele dizia isto em todas as respostas, nós nunca conseguimos descobrir. Mas também não era assim uma coisa muito embaraçosa, mas que o chatbot tinha uma certa preocupação com o bem-estar animal, tinha. Agora, de onde é que ela vinha, não sei. Mas para dizer que a inteligência artificial generativa não tem só um enorme potencial de aplicação, tem também uma facilidade de adoção e exploração que é muito significativa e que pode, de facto, ter um impacto muito grande em tudo o que tem a ver com a transformação digital. E terminava só mostrando o último exemplo, que é, este foi num projeto com a cidade do Porto, foi apresentado os resultados finais deste projeto na segunda-feira no CEIA, em Matosinhos. Isto, de facto, por isso é que eu digo, isto está tudo ligado. Está tudo ligado. E que era, nós criámos uma coisa chamada um indicador de dinâmica urbana, que era, havendo um evento, nós conseguimos verificar como é que esse evento se compara com o que está a acontecer na média da cidade e como é que está a impactar diferentes dimensões. Neste caso é a Semana do São João, já falta pouco, e portanto temos ali assim a utilização de transporte público, a utilização das trotinetes, as emissões de gases, o impacto no trânsito e depois uma análise bastante detalhada, espacial e temporal. Ou seja, começar a avaliar o impacto integrado e cruzado do que é que acontece na cidade para melhorar, de facto, a capacidade de intervir da administração local. Só para terminar o último slide. Portanto, qual é que é? Primeiro, a conectividade. Tudo isto parte do princípio que está tudo ligado, o que é longe de ser verdade, e, portanto, nós sabemos que, mesmo em zonas urbanas, nós continuamos ainda hoje a ter problemas de conectividade, e não só para recolhermos os dados, mas também para podermos comunicar a informação que estamos a produzir. A segunda, já foi falado também aqui hoje de manhã, é as competências. Isto é um comboio em trânsito em elevadíssima velocidade, em que o que era verdade ontem já não é... Por outra, o conhecimento que estava disponível ontem já não é o mesmo que está hoje e, portanto, se isto era verdade há uns anos atrás e nós falávamos muito do ensino ao longo da vida, hoje em dia não é ao longo da vida, é ao longo dos dias, ao longo das semanas, porque, de facto, a capacidade de gerar novas soluções, novos produtos e serviços com base na evolução tecnológica é brutal. E depois, por último, que eu acho que é o verdadeiro problema, é a questão dos dados.
E eu dou aqui assim, porque é que eu estou a falar nisto e estou a insistir nos dados. Não é só a disponibilidade de dados. Eu não sei se temos aqui assim muitas pessoas que trabalham em câmaras municipais, que são técnicos. Nós passamos a vida a dizer, dê-nos os dados. E a resposta que nós ouvimos muitas vezes, nós até dávamos, mas por causa do RGPD não podemos. E na realidade, ninguém tem razão. Porque o que acontece é que normalmente, por precaução, os dados não são libertados porque não existem conhecimentos jurídicos internos para conseguir fazer as duas coisas, que é, de facto, garantir a privacidade das pessoas, mas não impedir que haja inovação e que se possa usar os dados. E esse é que é o grande desafio. O segundo desafio é, para isto também fazer sentido, nós temos que ter economias de escala. E, portanto, não podemos ter os 308 municípios, cada um por si, a fazer este trajeto. E, portanto, nós temos que desenvolver um esforço a montante, que é de nós termos algumas boas práticas e partilhas quase de regras de como é que isso se pode fazer, e porque anonimizar os dados dos transportes de Famalicão há de ser exatamente a anonimizar os dados de Albufeira. E, portanto, não é preciso em Albufeira e em Famalicão estarem ambos a contratar um gabinete de advogados para explicar como é que se anonimizam os dados e se cumpre o RGPD. E eu tenho uma das esperanças que eu tenho. Não é esperança, porque neste momento as conversas têm sido nesse sentido. Na dita reprogramação do PRR, está previsto haver algum trabalho centralizado para distribuir este conhecimento aos municípios para nós conseguirmos alavancar essa evolução e acelerar o processo de construção de plataformas de inteligência urbana, porque o problema não é a tecnologia, mas isso é uma opinião que eu tenho. E aqui, se quiserem saber mais do que fazemos, está aqui www.novacidade.pt. Muito obrigado. Obrigado, Miguel, por este enquadramento de que realmente agora ficamos todos com vontade de contratar, de falar com a nova IMS e que torne isto se generalize, porque realmente os exemplos que o Miguel tem dado são efetivamente fundamentais para nós percebermos a inteligência urbana de uma outra forma, de uma outra maneira e conseguirmos trabalhar e caminhar no mesmo sentido. A Catarina está agora, não sei, mas esteve na origem da RENER, a Rede de Cidades Inteligentes em Portugal. Portanto, também já tens uma bagagem muito grande, muito forte de contacto com municípios, com empresas, com todo o ecossistema. E agora o CEIA também se tornou num player interessante e fundamental de toda esta questão ligada à inteligência urbana, nomeadamente do lado da sustentabilidade propriamente dita, que é um projeto em que estás envolvida. A questão, pronto, nós já fizemos aqui um enquadramento para o bem e para o mal, agora vamos tentar desenvolver no tempo que ainda temos mais conteúdos. Catarina, como é que tu vês, além daquilo que tem sido bem feito, e temos coisas muito bem feitas, como o Miguel acabou de demonstrar também, mas qual tem sido o grande desafio, o grande comprometimento em relação à inteligência urbana no país? Obrigada, Vítor. Obrigada também. Obrigada, Vítor, e obrigada pelo convite. É um gosto para o CEIA estar aqui com amigos de longa data. E se calhar eu começaria precisamente por aí. Nós em 2009, 2010, praticamente não se falava em Smart Cities em Portugal. E digamos que o protagonismo e a evolução que existiu nestes últimos 10, 15 anos foi muito dos governos locais. Portanto, dos municípios, das cidades. E se calhar até de forma muito voluntarista. Existiram algumas dinâmicas colaborativas, algumas redes de partilha de boas práticas e de desenvolvimento de projetos conjuntos. Falo, por exemplo, da Rede Portuguesa de Cidades Inteligentes e depois da sua integração na Associação Nacional de Municípios como secção Cidades Inteligentes, que neste momento já tem cerca de 140 municípios. Esta trajetória, na ausência de uma estratégia nacional, na minha perspectiva, foi marcada por dois aspectos. No primeiro, a maior parte dos projetos desenvolvidos eram projetos setoriais, projetos de mobilidade, projetos de eficiência energética em edifícios, projetos de iluminação inteligente, e não havia, de facto, uma visão global e integrada da cidade. Por outro lado, eram muitos projetos piloto
que não tinham capacidade nem havia investimento para que fossem escalados no espaço e numa perspectiva de médio e longo prazo. Hoje, acho que já assistimos a algumas estratégias mais integradas, e aqui o caso do Smart Famalicão é um exemplo paradigmático, se bem que, de acordo com o inquérito que foi feito no âmbito da Estratégia Nacional de Smart Cities, onde o CEIA participou como parte do grupo de trabalho, e responderam 140 municípios a esse questionário, apenas 6% têm de facto esta estratégia integrada de cidades inteligentes. Posso dar outros números, muito rapidamente. 41% dos municípios inquiridos já implementaram iniciativas de cidades inteligentes. Quanto às plataformas urbanas, apenas 6% têm plataformas com mais de 50% dos serviços integrados e 17% já estão a começar a desenvolver pilotos. Dados abertos, apenas 11% disponibilizam dados abertos, 17% já com alguns pilotos e, por fim, 15% das cidades já têm alguns sensores instalados, nomeadamente na área do ambiente, e 24% estão já a fazer alguns pilotos. De qualquer forma, apesar deste panorama e de ter havido grande evolução ao longo dos últimos 15 anos, nós acreditamos que sempre faltou a lógica nacional no sentido de dar, de facto, uma visão integrada do território, conseguirmos ter convergência, coordenação, integração e penso que o mais importante, que o Miguel falou, interoperabilidade, arquiteturas de referência e standards e padrões que possam ser partilhados por todos os municípios. A este nível, a Estratégia Nacional de Smart Cities começou a ser desenvolvida em julho de 2021, se não estou em erro, e terminou numa versão preliminar em julho do ano passado. Foi um ano de trabalho, onde foram desenvolvidas várias sessões de cocriação e de participação, colaboração com municípios, empresas e organismos públicos. E para mim, o valor da estratégia nem é tanto nas recomendações que se fazem a nível setorial, porque estão lá todos os domínios, mobilidade, energia, gestão de resíduos, governança, é mais nas iniciativas transversais. E, portanto, neste apoio que se prevê também a uma maior generalização e uniformização de padrões de plataformas de gestão urbana. E aqui, como já se anunciou com a reprogramação do PRR, os tais 60 milhões de euros disponíveis para este efeito e também fundos adicionais do Portugal 2030. Claro que, com a mudança de secretário de Estado, houve aqui um impasse de cerca de um ano, mas na segunda-feira, no CEIA, neste evento final do projeto City Catalyst, o secretário de Estado disse que estava para breve a divulgação de um resumo da estratégia e depois com a disponibilização de financiamento específico para projetos nesta área das Smart Cities, não só para os municípios, mas também numa lógica de iniciativas horizontais e transversais. Gostava de falar um bocadinho da sustentabilidade, mas se calhar na próxima ronda. Não sei se primeiro, se calhar, então vamos passar já para a Ana Fragata, porque agora vamos tocar os tópicos todos, né? Falamos agora da parte do status quo, não é? Aquilo que está a ser bem feito e que é um bom exemplo. Aqui a questão política já da transição de cidades para territórios inteligentes, é que a questão da nomenclatura parece que é o grande problema em tudo isto, não é? As pessoas começam a falar de uma coisa e depois já não lhes apetece falar de cidades, já querem falar de território. Nós começámos salvo seja, a estratégia começou com cidades inteligentes. Exatamente. No final passou para territórios inteligentes numa lógica inclusiva do interior, de integrar áreas de baixa densidade. Eu, obviamente, que acho bem, mas depois tem a questão do que falou anteriormente a nossa oradora. São necessárias soluções locais customizadas, porque falar de números na generalidade apaga um pouco o que são as especificidades do território e há soluções que são adequadas a uns e que não são adequadas a outros. Exato. Então falamos um bocadinho mais aqui com a Ana Fragata, bem-vinda.
A Ana Fragata também tem organizado fóruns, já com alguma referência aqui no Norte. O FICIS é um bom exemplo de debate, relações que estão relacionadas com a energia, a sustentabilidade, a mobilidade, etc. Oh, Ana, mas tens falado ultimamente da felicidade dos cidadãos, não é? Como é que o cidadão se vê e depara com todas estas questões relacionadas com as tecnologias, com os dados, com a sensorização e depois, mas afinal eu quero apenas ser feliz, não quero saber nada disso. É verdade. Obrigada, Vítor, pelo convite e cumprimento todos os presentes. Realmente é verdade, as pessoas, vamos lá ver, o grande objetivo de todos é sermos felizes, não é? É o que nós queremos, finalmente. Portanto, e importa e também depende também um bocadinho da sorte, mas depende também do sítio onde vivemos, onde trabalhamos, onde convivemos, onde estudamos, procuramos serviço e, portanto, e a maior parte das pessoas estão nas cidades e, portanto, é aí que nós esperamos encontrar essa felicidade. Na verdade, para conseguirmos que uma cidade seja mais feliz e aqui também mais sustentável, que nos dê uma melhor saúde, qualidade de vida, condições de trabalho, emprego, condições para os nossos filhos poderem estudar, etc., para nos movermos na nossa cidade, precisamos também, acho que essencialmente, definirmos uma visão para os territórios, que tenha uma visão a longo prazo, porque o que acontece muitas vezes é que os territórios acabam por ter uma visão um bocadinho permeável, de certa forma, que é normal e também no sul da Europa faz parte aos ciclos autárquicos e muitas vezes é importante termos uma visão mais comprida, mais longa e conseguirmos aí chegar. E até neste âmbito é interessante porque há um bom exemplo de uma cidade que é feliz, que é Copenhaga. Eu fiz o meu doutoramento em Copenhaga, portanto eu acabei por, vamos correr aqui de uma cábula, eu acabei por viver lá há algum tempo e eu tinha a minha, na altura tinha a minha filha muito pequenina, a mais velha, e acabei e conseguia facilmente mover-me entre bicicleta, entre metro, autocarros, barco também, comboios. Portanto, havia uma plataforma que eu facilmente comprava o bilhete e, portanto, a bilhética estava completamente integrada. Havia uma plataforma onde eu podia marcar a piscina sem problema nenhum. Portanto, era uma cidade, e estamos a falar do norte da Europa, uma cidade onde, quando não chove, neva, não é? Que faz frio, portanto, neva, e facilmente nos movemos, e isto faz toda a diferença. Mas Copenhaga tornou-se, estamos a falar de um plano que já dura há muitos anos. Portanto, Copenhaga definiu o quê? Estabeleceu uma meta de se tornar a primeira cidade neutra em carbono até 2025. Pronto, com 75% das pessoas a utilizarem modos ativos e transportes públicos nas suas deslocações do cotidiano e, para além disto, até 2050, como é a meta, independente de combustíveis fósseis. E o que aconteceu? Em 1947, Copenhaga definiu um plano. Eu tenho um plano que se chama o Finger Plan. Portanto, na palma da mão, organizou vários empreendimentos do uso misto, que é um tipo de utilização que eles têm na parte muito habitacional também. Portanto, aqui na palma da mão, e ao longo dos 5 corredores dos dedos acabou por desenvolver o resto da cidade, sendo que no meio não há construção, são espaços verdes. Portanto, e este plano foi tendo várias alterações, uns dedos mais compridos, outros mais curtos, mas manteve-se desde 1945. O que acontece agora recentemente, e portanto os transportes moviam-se ao longo destes dedos, e agora o que aconteceu mais recentemente é que criaram uma nova linha, a M3, que acaba por unir a ponta dos dedos, porque criou-se essa necessidade, porque a cidade cresceu. E portanto, este Finger Plan de 1947 ainda é o plano que governa o crescimento da região. Para além disso, há um plano climático adotado em 2012 que é complementar e, portanto, que é o tal plano que pretende estabelecer a tal meta de Copenhaga para se tornar neutra em carbono até 2025, e pronto, isto foi um grande foco na altura, agora é um bocadinho global,
Portanto, com padrões de crescimento sustentável, para reduzir a dependência de carros, aumentar investimentos na rede de mobilidade, de modos suaves. A importância também, enfatizando aqui neste plano climático, a importância de reciclar, de reutilizar edifícios, materiais também, estabelecer sistemas de energia, infraestruturas verdes. Portanto, estamos aqui a falar numa cidade que é considerada uma das cidades mais sustentáveis e energeticamente, vale o que vale, do mundo, energeticamente sustentáveis também. Em 2021 acabou por ser classificada como uma das cidades mais habitáveis e, portanto, do mundo, pela qualidade de vida que oferece aos cidadãos. De 2004 a 2020, a cidade cresceu de 600 para 730 mil habitantes. Portanto, a cidade afirma-se desta forma, e a região, porque há um finger plan com 75 anos e há um plano climático com 10 anos. Portanto, houve uma visão. Claro que são nórdicos, temos culturas diferentes, temos formas de estar diferentes, temos economias diferentes, digamos, também. Portanto, mas, embora estes planos tenham sido concebidos em momentos muito diferentes da história, eles acabam por ser complementares e traçam esta estratégia da cidade. Muito bem. Agora vamos voltar às engenharias, vamos voltar à parte, à mão na massa. O Carlos Neves é uma pessoa que tem trabalhado estes temas da inteligência urbana desde os tempos em que esteve na CCDR no Norte. Ainda desenhamos, esguiçamos um pequeno plano para, como o Beraldino Pinto falou hoje. Parece que finalmente vai avançar qualquer coisa nesse aspecto dos territórios inteligentes, mas já nessa altura nós tínhamos uma dificuldade. Eu gostava de perguntar a Carlos, nós sexta-feira estávamos a falar, precisamente aqui em Famalicão, noutro evento, da redundância das coisas, de duplicação de recursos, de uma série de ferramentas que estão ao dispor dos municípios e que às vezes acabamos por olhar para aquilo que é implementado e ficamos um bocadinho desapontados porque acabam-se por duplicar soluções, às vezes lado a lado, em gabinete, mesmo ao lado uns dos outros, e depois não falam entre eles. Como é que vês toda esta situação e qual é a tua primeira opinião em relação a isto? Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Vítor, não só pelo convite, mas também pelas questões. Bom, essa é a pergunta que Portugal anda a tentar encontrar resposta há mais de 600 anos, desde que começamos a expansão marítima, e que, desde essa altura, nunca tivemos um problema de recursos. Gerimos sempre mal os recursos e, portanto, o país não é aquilo que podia ser, sobretudo porque, enquanto portugueses, não somos bons gestores de recursos. Não temos um problema de falta de recursos, bem entendido, e ao longo da nossa história, nomeadamente desde essa altura que inventamos a globalização, nunca tivemos esse problema de falta de recursos. Não somos tão bons gestores quanto seria, por exemplo, quanto os dinamarqueses em Copenhague. E, no fundo, aquilo que a Ana acabou de dizer, e bem, passa um bocado por esta dificuldade, que é pôr-nos de acordo sobre uma estratégia comum. Seja ela ao nível da cidade, seja ela ao nível da região ou do país. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, o mais difícil é juntá-los à volta da mesa. E é um pouco isto, quando nos juntamos à volta da mesa, como aconteceu há pouco, e a Catarina estava a dizer a propósito da estratégia nacional para as Smart Cities, ou pouco outra coisa qualquer que seja inteligente, ou territórios, ou cidades, ou o que quer que seja, temos que partir do pressuposto de que nós vamos partilhar alguma coisa e o todo vai ser melhor que a soma das partes. E esse é o grande desafio que nós portugueses ainda não conseguimos resolver a todos os níveis, não é só ao nível desta questão das cidades, e basta olhar para os municípios, e basta olhar para cada um dos municípios e ver os silos que estão lá dentro, cada um tentar aparecer mais e ser mais notado e mais popular e mais, enfim, se calhar mais candidato ou protocandidato a suceder ao Presidente da Câmara. Portanto, esta incapacidade que nós temos de trabalhar numa perspectiva mais colaborativa e cooperativa, naturalmente que nos dificulta. Dificulta-nos porque depois olhamos para alguns destes temas, e foram aqui apresentados extraordinários exemplos, desde logo aquele que o Miguel aqui trouxe, de boa aplicação da nossa inteligência e da nossa tecnologia, já agora made in Portugal, com algumas ferramentas made noutro sítio qualquer,
não tem mal nenhum disso, mas a inteligência é tuga, e isso é sempre um bom indicador, mas falta, se me permitem, uma camada superior a isto tudo, que é como é que nós transformamos estes ativos em valor. Basicamente é aplicar, no fundo, enquadrar em tudo isto a palavra inovação. Inovação não é mais nem menos que converter conhecimento em valor. E esse valor não é necessariamente só monetário. É monetário, social, ambiental, cultural e por aí fora, tudo aquilo que vocês quiserem interpretar como valor. Como é que nós transmitimos, como é que o Presidente da Câmara comunica aos seus cidadãos que está a desenvolver uma Smart City, que uma boa parte dos cidadãos não percebe o que isso é, e que vai fazê-lo, em vez de fazer investimento numa infraestrutura qualquer que toda a gente vê, que inclusive permite fazer uma inauguração com pompa e circunstância, mas que vai investir o mesmo pacote de dinheiro numa estratégia, na implementação de uma estratégia de desenvolvimento da sua cidade. Que eu, mais do que se chamar-lhe Smart City ou de inteligência urbana, acho que é muito mais de inovação urbana. Isto não é fácil de comunicar, muito menos fácil de interpretar pelos cidadãos, os tais que querem ser felizes, como dizia a Ana muito bem. E este está a ser um dos grandes desafios que nós ainda não fomos capazes de concretizar. Primeiro porque, efetivamente, olhamos muito para o nosso próprio território, se quiserem para o nosso próprio quintal, muita marcação homem a homem, um pouco como se faz no basquete, não é? Como vocês sabem, no basquete é uma das técnicas mais usadas para fazer defesa, que é marcar o adversário. Portanto, nós aqui também, às vezes, cada município marca um bocado o que é que o outro faz, portanto, às vezes mimetizando o que faz, normalmente fazendo, às vezes bem, outras vezes nem por isso, mas em vez disso, ou em vez de fazer essa abordagem, podia ter uma abordagem muito mais de partilha, pensar os territórios de uma forma integrada, articulada, ligada, conectada, como disse o Miguel e bem, e esse é um dos maiores desafios que nós ainda não conseguimos concretizar de forma eficaz. Há muito bons exemplos de Smart Cities em Portugal, ou de iniciativas de Smart Cities em Portugal. O B-Smart Famalicão é um deles, mas não é o único. Braga está a fazer coisas muito interessantes também a esse nível, Guimarães, Porto, enfim, já não falo de outras paragens, como a região do Oeste, que já está a caminho de uma Smart Region, Lisboa, Cascais e por aí fora. Portanto, o index das Smart Cities tem muito bons exemplos. O problema é que todas elas, se calhar, não estão ligadas. Não estão ligadas desde logo na partilha das práticas, não é? Na construção de arquiteturas comuns, de referenciais comuns, para poupar trabalho, tempo e dinheiro aos que vêm a seguir. Isto é tal a gestão de recursos que falava há pouco. Nós não gerimos bem o recurso desde logo do conhecimento. O dinheiro também, nem por isso. E, portanto, como não o fazemos, começamos quase sempre do zero. E às vezes começamos do zero dentro do mesmo mandato. Ainda agora a Catarina deu esse exemplo. Mudou o secretário de Estado dentro do mesmo governo e fizeram reset ao plano que estavam a ser desenvolvido para a Estratégia Nacional de Smart Cities. Isto às vezes também acontece dentro de portas, né? dentro da nossa organização. Por isso, se formos capazes de quebrar os breaking the silence, não é? Como se costuma dizer, talvez possamos começar a ter mais eficiência na gestão dos recursos e mais eficácia na entrega de resultados aos cidadãos, que é no fim do dia quem paga as contas, neste caso paga as contas através da votação política e, portanto, elege os responsáveis e também nos paga as contas a todos nós quando, como cidadãos, são clientes. Porque uma das coisas que também é importante dizer é que todos fazem parte deste desafio. Isto não é só para autarcas, não é só para a indústria, não é só para académicos, não é só para as pessoas, é para todos. E todos fazem parte desta receita que em cada território tem que ser usada como se costuma dizer na receita da culinária, QB. Portanto, é preciso pôr cada ingrediente QB. Portanto, a receita para uma cidade não é necessariamente a receita para a outra, com os mesmos ingredientes. Há pouco a Constantina falava e também a Catarina falou sobre isso. Portanto, soluções customizadas, instanciadas ao local. Não há duas cidades iguais. Não há dois territórios iguais. Portanto, não poderá haver duas soluções iguais. É lógico, do ponto de vista da eficiência, nomeadamente para a indústria, convém replicar, porque isso dá um ganho de escala e dá um ganho de rendimento. Mas, do ponto de vista do benefício, não é assim que funciona. Exato. Muito bem. Miguel, obviamente, claro, então ainda temos mais uns minutos.
Estamos. Sei que já tinha esgotado o meu capital. Não. Aliás, é sempre importante que ouvir-te, porque realmente tens tido um papel preponderante. E é para esta questão que eu vou dirigir especificamente e diretamente. Estamos a precisar de mais cooperação intermunicipal. Acho que se perdeu um bocadinho, com a perda inestimável do Almeida Henriques, perdeu-se um bocadinho aquele fulgor da Associação Nacional de Municípios que estava a tomar as rédeas da discussão de cidades inteligentes em Portugal. O que é que te parece que é mais útil? Que sejam os municípios a liderar esta conversação, porque são eles que estão, é a eles que toda a gente bate às portas. Seja para questões sociais, económicas, de comerciais, industriais, seja o que for, licenciamentos, são eles que estão a receber toda essa gente. Ou se, por um outro lado, entregamos isto ao governo central, que depois muda e cai o governo, depois muda o secretário de Estado, depois tem uma dor de barriga, já não é cidade, é território, é região, é smart nation, smart whatever. Miguel, qual é a tua perspectiva sobre isto? E acho que tens um papel interessante Mas neste. eu assim é difícil dar uma resposta curta. Tem que ser rápido. Agora já estamos na reta final. Então vamos por partes. Primeira coisa, eu acho que o problema de a estratégia Cidades Inteligentes ter tido uma interrupção não decorreu do facto de ter havido uma substituição em termos de secretário de Estado. Para mim o que houve foi assim foi um erro operacional, que foi colocar o grupo de trabalho como um grupo de missão que trabalhava no gabinete do secretário de Estado para aquele secretário de Estado. E neste momento o que estão a apontar é que essa responsabilidade será da Agência de Modernização Administrativa. E, portanto, ao estar na administração, mesmo que mude o secretário de Estado, a estratégia não é, digamos assim, decapitada. E, portanto, eu julgo que isso será um bom sinal. O segundo é que eu vi com muito bons olhos esta evolução da cidade para os territórios inteligentes. Porquê? Porque vai resolver o problema que nós temos, porque eu compreendendo que cada cidade é uma realidade diferente e não há uma solução que sirva a todas as cidades, é inquestionável que os dados de base que informam a política local é a mesma. São duas coisas que temos que separar. O que é o conhecimento da realidade e depois o que é a política. A política certamente que será customizada e será local. Para cada uma das realidades terá uma determinada prescrição. Mas nós podemos sonhar em que podemos construir aqui uma bateria, um mínimo denominador comum de informação que pode suportar, digamos assim, todos os municípios de forma transversal. E esta estratégia, neste momento, está ao ir para o território. Eu tenho acompanhado as discussões e tenho tido o privilégio de participar em algumas das discussões. A ideia é que seja uma coisa tipo à la business intelligence. Quer isto dizer o quê? Os dados que alimentam a informação à escala nacional, à escala regional, à escala das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas e à escala dos municípios e, eventualmente, até à escala das juntas de freguesia, vai ter toda a mesma estrutura. E nós conseguimos definir centralmente um conjunto de princípios orientadores, que era a framework. A framework, na realidade, não é um software. A framework são os princípios que todas as empresas que vão comercializar softwares e plataformas se comprometem a respeitar para garantir que depois existe interoperabilidade. Depois, a seguir, todos, consoante o tipo de dataset, respeitam todos a mesma estrutura e formato. Chamam todos as mesmas coisas aos mesmos objetos. E depois, é possível comunicar umas coisas com as outras. Portanto, eu acho que nós estamos a caminhar no bom sentido. É verdade que nós tivemos um período que tivemos uma grande atividade junto da tal de secção de municípios, cidades inteligentes, mas também era um esforço distinto. Que era um esforço um bocadinho de sensibilização, de partilha, de construção de um conhecimento coletivo sobre o potencial que isto poderia trazer para a mudança, digamos assim, do paradigma de governação local com base na tecnologia e com base em informação, que teve o seu papel. E outra das iniciativas que está na reprogramação é a construção de uma comunidade prática. Portanto, diz lá, há lá uma linha que é construir uma comunidade prática. Nós fizemos um exercício embrionário sobre esse tema e eu acho que foi uma das coisas que nas reuniões que mantivemos que era um dos maiores desafios.
muitos dos técnicos dos municípios diziam que o problema deles era não saberem o que é que os outros municípios em Portugal já estavam a fazer e, mais ainda, era com quem é que eles tinham que falar. Não era só saber. Eles até sabiam que havia lá o município não sei aonde que tinha um projeto qualquer de mobilidade inteligente. Não sabiam era com quem é que tinham que falar. E, portanto, não é apenas a comunidade de prática, mas é que sabermos quem é que são, efetivamente, localmente, as pessoas e poder chegar ao contacto com essas pessoas. E, portanto, eu acho que está a avançar, acho que está a ganhar tração e o facto de ter sido possível também consignar um orçamento específico para esta temática é muito importante, porque até à data não havia, digamos assim, nada para este tema. Havia coisas ilusadas, não é? Havia para a mobilidade, havia para os resíduos, havia para a energia, mas não havia nenhum incentivo a que efetivamente houvessem estratégias integradas, porque o acesso não era integrado. Portanto, eu tinha que ir aos vários balcões, às várias gavetas, tentar captar financiamento. Exatamente. Catarina, acho que tens um vídeo, vamos fazer aqui uma ponte para a sustentabilidade, para a descarbonização, para tópicos que estão a entrar por diferentes verticais nas cidades, desde logo a mobilidade, a eficiência energética, a própria gestão de resíduos e abastecimento de águas. O que é que vocês têm feito e que queres mostrar aqui especificamente hoje? Então, o CEIA tem vindo a trabalhar muito na inteligência urbana, dados, informação, conhecimento, tecnologias digitais, ao serviço da sustentabilidade, ao serviço da neutralidade carbónica. Já dizemos há anos que a tecnologia não é um fim, é um meio, é um instrumento, mas sabemos que tem valor e que é útil, mas quanto mais invisível for a tecnologia ou as tecnologias, melhor, desde que facilitem a vida do cidadão. E, nesse sentido, como já foi referido aqui, se Portugal se comprometeu com a neutralidade carbónica até 2050, em linha com a Europa, acreditamos que as cidades podem ter metas climáticas mais ambiciosas, por isso a Comissão Europeia criou a rede de cidades inteligentes e climaticamente neutras com a meta de 2030. E aqui já não fala de Smart Cities, o próprio léxico da Comissão Europeia já não fala de Smart Cities, mas de cidades inteligentes e neutras em carbono, o que coloca aqui o mote no objetivo e não no instrumento. Em Portugal, já agora, curiosamente, e porque a Comissão Europeia desafiou os países, as regiões, a criarem também as suas próprias redes. Porquê? Porque, por exemplo, em Portugal existiram mais de 20 municípios e até comunidades intermunicipais que se candidataram à rede, mas cujas candidaturas não foram aprovadas. Como já foi referido, Porto, Guimarães e Lisboa fazem parte dessa rede. E penso que está em curso a criação de uma rede nacional de cidades neutras em carbono, muito numa lógica também de replicar iniciativas da própria rede europeia. Nós, no CEIA, estamos a trabalhar com 8 cidades da região norte, no âmbito da agenda bineutral. É uma agenda mobilizadora para a inovação empresarial na mobilidade sustentável, daquelas que foram apoiadas no âmbito do PRR. É liderada pela nós, é um consórcio com cerca de 40 entidades, mas onde, para além das empresas e das entidades do sistema científico e tecnológico, nós pretendemos que as cidades fossem e são parte do modelo de governação e são parceiros efetivos da agenda. 2 notas. Por um lado, estamos a trabalhar nos dados, na informação e no conhecimento, como referiu o Miguel, ao serviço da tomada de decisão, da definição de políticas na área de descarbonização, mas uma coisa que estamos a fazer muito e também com os jovens é usar os dados, a informação e conhecimento ao serviço da alteração de comportamentos ou da promoção de estilos de vida mais sustentáveis. No primeiro caso, estamos, através de uma plataforma de sustentabilidade como um serviço, gerar inteligência climática e, portanto, aqui nós sabemos que muito poucos municípios em Portugal realizaram um cálculo da pegada carbónica de forma bottom-up. Não estou a falar dos dados da APA de emissões municipais que são calculados de forma top-down e os poucos municípios que o fazem, obviamente, fazem com dados desatualizados. E nós queremos uma pegada carbónica calculada cada vez mais em tempo real. Porquê? Se não temos o cenário de referência, como é que vamos planear ações? Como é que vamos monitorizar se estamos ou não a atingir a meta climática?
E, portanto, isto é determinante. Mais determinante ainda quando a nossa Lei de Bases do Clima diz-nos que os municípios têm que ter planos municipais de ação climática até fevereiro de 2024. Portanto, dados, informação e conhecimento de sustentabilidade determinantes. Por outro lado, dados que influenciam comportamentos. E aí não podemos falar de smart cities sem falar dos jovens, das novas gerações. E nós trabalhamos não só com os universitários, miúdos, desde o ensino básico ao ensino secundário, muito numa lógica de promover esta alteração de comportamentos. Para dar um exemplo, e já agora também, e acreditamos muito que os dados conduzem à alteração de comportamentos, mas que temos que aliar tecnologia e artes, como nos diz o novo Bauhaus europeu, pela sustentabilidade, em prol da sustentabilidade. E parece assim um bocado estranho falar de artes, ou improvável, num seminário sobre Smart Cities, mas eu acho que duas coisas que parecem ser contraditórias, uma lógica muito de otimização, de eficiência, de previsibilidade que nos dão os dados, e depois temos as artes mais inspiracionais, mais subjetivas, que apelam mais à espontaneidade e até ao caos. E nós acreditamos que esta junção conduz de facto à alteração de comportamentos. E fizemos um piloto engraçado numa escola secundária em Matosinhos, e termino com isso, a escola secundária Gonçalves Jarco, miúdos do 11º ano, onde primeiro fizemos eram 3 turmas, 70 alunos, primeiro fizemos umas ações de capacitação e depois disponibilizámos a nossa aplicação do ER, que permite quantificar as emissões de carbono evitáveis nas deslocações casa-escola, escola-casa. E isto, obviamente, usando transporte público, bicicleta, metro e não o veículo automóvel privado a gasóleo ou a gasolina. E foi muito engraçado porque os alunos participaram na tomada de decisão. Qual é a meta de redução que nós queremos? Quanto é que nós achamos que podemos reduzir em 2, 3 meses? Qual é o preço do carbono? O que é que nós entendemos que vale o nosso esforço? E, no final de tudo isto, os alunos diziam, é engraçado que nunca tínhamos tido esta percepção. E nós, com números, com dados, percebemos que podemos fazer a diferença, que nós, enquanto indivíduos, contribuímos para a descarbonização da cidade, mas mais ainda enquanto comunidade. E ao longo deste processo todo havia sempre aquela tensão entre o que é o indivíduo e aquilo que é a comunidade. E uns podiam participar porque viviam a 100 metros da escola, iam a pé, outros viviam a 38 quilómetros da escola, e eram muitos. E se calhar tinham poucas alternativas, mas se eles atuarem em comunidade, conseguem de facto chegar ao objetivo. Só no final foram à Câmara Municipal e apresentaram a 3 vereadores, Ambiente, Mobilidade e Educação, as emissões de carbono que tinham evitado. E disseram, valorizem o nosso esforço, porque nós estamos a contribuir para a descarbonização. E através do preço de carbono que eles definiram, as emissões de carbono foram monetizadas, deu 1.200 euros, pouquinho, mas foi um esforço de 2, 3 meses e houve mudança de comportamentos. E agora a Câmara vai investir num projeto para a neutralidade carbónica, um projeto que beneficie a escola e que beneficie a comunidade. E, portanto, para mim, trabalhar com jovens na construção do SMART é essencial. Posso passar vamos ver o vídeo, então. NEB by Air aims to be the starting point to create an inspirational and transformational movement that brings the European Green Deal to the lives of people and cities, with the involvement of communities in the green transition at the local level towards a carbon-neutral society, while integrating the 3 new European Bauhaus core values: sustainability, aesthetics, and inclusion. AIR has the role to integrate these 3 dimensions as a digital platform that quantifies in real time the carbon emissions you avoid when you make sustainable choices in mobility, assigning a value to avoided emissions and converting them into AIR credits, which users can exchange for green goods and services within a local ecosystem. Enabled by AIR, we've challenged young generations to feel the city, exploring individual and collective sensations in urban spaces, using images,
videos, and recordings to represent how the city sounds, looks, and feels, envisioning the Neb by Air city of the future where they would like to live. These materials were stored in the Air app and inspired the Portuguese visual artist Mais Menos to create the Neb by Air icon, a work of art representing the city of the future, in line with Neb values, illustrating the design of urban spaces based on sustainable values and behaviors, offering a sensorial environment and a tangible experience for the Neb Festival visitors. The Neb by Air icon will then be converted into one NFT, whose digital ownership will be shared by the group of citizens who contributed to the decarbonization process of the city, and will be performed in an environmentally friendly way to share the value of the collective return of their individual contributions by avoiding carbon emissions when using sustainable mobility modes. Neb by Air is then a transformative and inspirational movement to design cities based on sustainable behaviors, crossing technology and creativity. It's a further step to reinforce the role of new generations and the outcome of their power as a community. For us, sustainability is not a social cost, but an asset in cities' transformational process, and it has a real impact on citizens' lifestyles. Muito Agora, bem. a obra do Miguel Januário já foi ao Lolé, já foi ao QSP Summit, agora voltou ao CEIA e já foi convertida no tal NFT. Muito bem, a ver se vêm ter aqui a Famalicão um dia destes. Ana, já temos pouco tempo, mas acho que tem aqui ainda temos que falar aqui de dois aspectos. E eu faço-te essa pergunta. Todas estas dimensões, tecnologia, a sustentabilidade e a sensibilização, a mudança de hábitos, criatividade. Como é que estamos num ecossistema certo? As cidades estão a trabalhar isto todas em conjunto ou há algumas que descuram uma parte e dão mais atenção à outra? Mas acho que estamos no caminho em que já quase toda a gente percebeu que isto vamos ter que falar todos uns com os outros. Não é? Sim, na verdade, e aqui também já foi referido, cada cidade é única, portanto, não há smart cities sem smart citizens, não é? Portanto, na verdade, estamos aqui focados e centrados nas pessoas, mas, por outro lado, as cidades têm também janelas abertas para o passado, portanto, as cidades têm a sua cultura própria, a sua história, o seu planeamento urbano do passado, com o bom e o mau que isso possa ter, e, portanto, isso também se projeta para o futuro. Na verdade, dadas as especificidades, não podemos estar a comparar uma cidade de Braga com Paredes de Coura ou Lisboa com Vila Nova de Famalicão. São cidades completamente distintas, com necessidades distintas nos diversos domínios. Claro que há iniciativas que podem ser replicadas em alguns domínios e, portanto, acho que aí é importante esta partilha de boas iniciativas para não vamos inventar a roda, na verdade, para não andarmos aqui a inventar novas soluções, que até se calhar já há problemas que estão identificados noutros locais e que foram resolvidos de determinada forma. Eu deixava só aqui uma nota nesta questão que também o Miguel já falou, que é a questão da privacidade dos dados. E já agora, eu estou num projeto que, e desde já vos convido para a apresentação. Na próxima semana vamos ter a divulgação pública dos resultados desse projeto, 28, 29 e 30 de junho, na Universidade do Minho. E, portanto, com a Escola de Direito. Chama-se Smart Citizen Law. Portanto, acaba por ser as sociedades inteligentes e o direito nesta questão da governança, da e-governance e os direitos que temos nesta questão dos dados. Acabamos por tentar, que o grande objetivo foi definir uma estratégia global para as cidades inteligentes. Foi feito aqui foram estudados 7 municípios do Norte, portanto, interessante. Amares, Barcelos, Braga, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão também e Vila Verde. E, portanto, foi interessante porque fez aqui uma investigação sobre esta questão do quadro de referência legal e ética para a governação da cidade, nesta questão também dos dados, certo, para a transição digital na administração pública, e integrando também outras questões como a mobilidade inteligente,
pessoas, bens e dados, não é? Portanto, temos aqui a mobilidade, podemos integrar estas 3 dimensões, pessoas, bens e dados. Modelos de planeamento urbano, que também já... E também uma questão interessante, pode ser à parte ou não, mas a micrologística urbana também é muito importante e quem gera as cidades sabe isso. Portanto, foi feito este levantamento deste estado atual relativo à transição digital nestes municípios e houve uma consulta também a nível nacional e local dos diversos stakeholders e o objetivo foi, final, contribuir para o desenvolvimento de um plano estratégico para as cidades inteligentes, algumas recomendações políticas, diretrizes, para que se possa implementar esta transição digital dos serviços que são prestados por estas autoridades locais e que tão importante é, também com algumas sessões de capacitação, que também é importante sobre a utilização das diferentes ferramentas, também uma questão importante para estarmos todos, porque isto é para todos, não é? Não é só para alguns, e que seja importante, e portanto os diferentes usos, quer para o cidadão comum, quer para os decisores políticos, os funcionários, etc., a nível local. Portanto, esta nota que realmente já está alguma coisa feita e, portanto, esperamos poder partilhar as boas práticas e ser aproveitado por outros municípios. Muito bem. Nestas Aliás, diferentes... eu vou aproveitar a deixa para a última questão, que é precisamente um tema que eu vou perguntar ao Carlos Neves, porque nós temos discutido isso e debatido muito isto no âmbito da associação. Carlos, onde é que está o setor privado nas cidades? Que é muitas das cidades pensamos que são os municípios que gerem, mas a verdade é que o setor privado é uma componente, uma percentagem muito grande da cidade. Porque é que não temos em Portugal mais tradição de parcerias público-privadas para o espaço público, para preparar melhor as cidades, trabalhando-as sem ser necessário o financiamento público municipal? Uma pergunta difícil, tens 3 minutinhos. Sim, vamos ver. Nós já fazemos isso de uma forma talvez pouco organizada e esse é talvez um dos grandes problemas. Voltamos talvez ao principal problema, que é o problema da governança ou da governance. Desde logo na construção da visão, como há pouco a Ana falou e deu o exemplo de Copenhague, que eu agora conheço bem porque a minha filha também se mudou para lá e portanto percebo muito daquilo que a Ana está aqui a dizer, de uma cidade feliz, ou para pessoas, em que as pessoas são felizes. E de facto o planeamento como instrumento de implementação da estratégia é um exercício que nós em Portugal às vezes desvalorizamos. Uma boa parte dos municípios está neste momento a implementar ou a rever os seus PDMs. O PDM é um instrumento de territorialização, é um instrumento estratégico de territorialização das políticas públicas e da política de desenvolvimento daquele território, neste caso do município. Portanto, nós estamos a precisar de uma coisa tipo Smart PDM, que é olhar para o PDM, que no fundo é o que vai construir a pegada do território para a cidade do futuro, e estamos completamente, se me permitem, quase desligados entre esse exercício de planeamento e aquilo que estamos a falar aqui hoje. Portanto, será que o PDM está a ser influenciado, por exemplo, pela ferramenta ER, que está a monitorizar comportamentos? Porque o planeamento que estamos a fazer para 10 anos, que é tipicamente o prazo de vigência de um PDM, vai ter que ser influenciado com os dados de hoje, mas sobretudo com aquilo que vai ser daqui a 10 anos ou durante este período e com os anos seguintes. Portanto, quando nós não valorizamos tanto o planeamento e tanto estas áreas de governance, claro que depois andamos, enfim, quase cada um para o seu lado. O setor privado e o setor público têm que estar de braço dado porque a cidade é de todos. Se nós olharmos que a maior parte dos ativos de uma cidade são privados, desde logo a começar pela habitação, que é o maior ativo que nós temos na cidade, para além das pessoas. E é o maior problema das cidades neste momento. É um dos maiores problemas, e há pouco a Constantina falou sobre os processos de gentrificação exageradas pelo turismo que descaracterizam as próprias cidades, que em alguns casos hipervalorizam alguns ativos e desvalorizam outros. Efetivamente, esta combinação entre público e privado tem que existir no dia-a-dia. Em alguns casos, o setor privado tem que perceber que tem que reduzir o seu rendimento para preservar o seu ativo. Pode, no fundo, ganhar menos hoje para continuar a ganhar mais no futuro. E este é um exercício que tem que ser feito de uma forma colaborativa. Não pode ser, enfim, desculpem o termo, isto não é tecnologia, isto é política pura e dura. Em alguns casos é mesmo só bom senso, mas efetivamente falta aqui muito planeamento ao nível das cidades. E há aqui uma dimensão muito importante, e eu creio que o exemplo que a Catarina falou sobre a educação é crítico. Nós não estamos a preparar, em muitos casos, os nossos futuros cidadãos inteligentes.
Estamos a prepará-los noutras dimensões, sendo certo que o modelo de educação que estamos a usar hoje já está démodé. Tenho o exemplo lá da minha filha em Copenhaga, já não é assim que os alunos da universidade aprendem como aprendem nas universidades portuguesas, mas isso são outros 500. Mas ao nível da educação é provavelmente um instrumento de planeamento, para além do planeamento territorial, mais importante para construirmos a cidade do futuro, ou as cidades do futuro. E isso significa que todos têm que sentar à mesma mesa. Mas as empresas também, porque as empresas é que vão prescrever aquilo que vão ou que devem ser os conteúdos que nós devemos aprender nas escolas e nas universidades, como também a administração pública. A administração pública está muito carente de inovação. Eu fico preocupado quando o Miguel diz que é a EMA que vai liderar o dossiê das Smart Cities. Epá, fico preocupado. Não fico mais descansado porque passa para a administração pública, o que é melhor do que estar num gabinete do governo. Isso é um bom indicador, mas depois falamos... Isso dava outro evento. Não, isso dava outro evento. Mas eu gostava de enfatizar esta componente do planeamento nas suas várias dimensões, desde logo na estratégica, mas sobretudo na forma como ele depois é implementado, e aqui o pilar da educação é crítico. Talvez construindo comunidades, não é? Numa lógica de framework de stakeholders, portanto é assim uma expressão um bocado mais, desculpem o inglesismo, mas é pensarmos a plataforma, não a tecnológica, mas a plataforma dos atores, que tem que se sentar à mesma mesa e tem que muitas vezes discordar para depois, num processo iterativo, chegar aos consensos mínimos, aos tais mínimos olímpicos, em que sobre isto estamos de acordo, então vamos fazer. Mais do que cada um começar a disparar em cada direção, que é um pouco, às vezes, o que costumamos fazer, porque os portugueses são muito empreendedores, são muito opinativos e gostam muito de pôr as mãos na massa e esquecem-se, às vezes, do planeamento. Se investimos um bocadinho mais no planeamento, com a nossa energia incomensurável e nossa capacidade de adaptação, não só às alterações do clima, mas também, sobretudo, às alterações dos contextos, que nos torna profissionais hiper competentes em qualquer parte do mundo. Talvez com alguns destes bons ingredientes nós consigamos construir as tais cidades de forma mais eficiente, fazendo-as um pouco mais... transferindo mais benefício para as pessoas, porque no fim do dia é isso que conta. O benefício que os alunos conseguiram demonstrar, isso é inovação pura e dura. Quando há pouco vos falava o que é que faz falta é inovação, é exatamente isto. Através de conhecimento conseguem converter em valor. E mostram esse valor aos decisores políticos. Disseram a 3 vereadores, olha, nós poupamos X toneladas ou quilos de CO2 em gases de emissões e, portanto, isso vale X dinheiro em créditos de carbono, dê cá essa massa. Foi um negócio. É negócio. E não há mal nenhum em fazer negócios. Muito bem. Paga-nos as contas, entre outras coisas. Ficamos sem tempo. Obrigado, Carlos, Miguel, Ana e Catarina. Foi um gosto.